Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem nós tivemos aí o anúncio da saída da deputada federal do PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, da vice-liderança do Congresso, né? Medida tomada por Jair Bolsonaro após a deputada ter sido uma das poucas, inclusive, né, que votaram contra o Fundeb. O governo que trabalhou ali para alterar o texto final do Fundeb até ali os 45 do segundo tempo, acabou não conseguindo, depois vendo que seria derrotado, passou a aderir, inclusive o próprio presidente tentando ainda desfrutar politicamente da aprovação do Fundeb, mas o fato é que o presidente ficou descontente com o comportamento da deputada, tirou, e agora também já se cogita que o deputado, o Major Vitor Hugo, pode sair também da liderança do governo na Câmara, e esses cargos seriam entregues ao chamado Centrão. Como é que você vê essa movimentação política do presidente, Nicoli? Bom, Glauco, para início de conversa, o que fica mais claro para o Bolsonaro é que manter o bolsonarismo já não faz mais sentido, né? Ou seja, o bolsonarismo é caracterizado por posturas radicais, preconceituosas, antiprogressistas, e uma dessas posturas era exatamente agir contra o Fundeb, né? Para quem não sabe, o Fundeb é um fundo nacional que une municípios, estados, a própria federação, com o objetivo de melhorar e qualificar a educação brasileira. E o governo Bolsonaro, nos bastidores, ainda com seu ex-ministro da Educação, que fugiu aos Estados Unidos, tentava desarticular esse movimento, né, do Fundeb, sucateá-lo, e, por incrível que pareça, o governo perdeu essa disputa no Congresso, e o que vem, por isso que eu estou dizendo, incrível que pareça, o governo, apesar de derrotado, tomou essa derrota como se fosse uma vitória, como se o projeto fosse do próprio governo, quando na verdade foi uma articulação de congressistas progressistas dentro do Congresso, né? Tanto do centro-esquerda, centro-direita, partidos mais à esquerda de fato também, mas o que está acontecendo, né? Desde a prisão do Queiroz, ficou muito explícito ao Bolsonaro de que não faz mais sentido manter as pautas radicais. Além da perda da popularidade, além de uma visão muito crítica dos meios de comunicação contra o Bolsonaro tornou o seu discurso mais soft, mais conciliador, exatamente porque não há sustentação política mantendo esse tipo de postura. Isso a gente não tem visto apenas no Congresso Nacional, mas, por exemplo, aqui na Assembleia Estadual de São Paulo, houve também a expulsão de deputados radicais do PSL, né, tomando pautas, investigando também ativistas, né, que participam de movimentos nas ruas contra o governo. Então vejam que houve um desgaste dessa ideia de manter a base de apoio, aqueles 30% radicais. Não é um bom negócio, mesmo porque o Bolsonaro já tem em vista as eleições daqui 2 anos, e novamente ele volta a atenuar o seu discurso com o objetivo de atrair a visão positiva do mercado e de outros eleitores mais progressistas, né? Aliás, foi graças à junção entre esses partidários mais radicais com pessoas que não acreditavam que Bolsonaro fosse o que acabou se tornando, foi com essa união, né, entre, digamos assim, uma direita mais soft, uma direita mais ignorante e radical, que Bolsonaro chegou ao poder. Então, o que o Bolsonaro tenta realizar nesse momento é a autossobrevivência do seu cargo. E, para isso, ele precisa atenuar o discurso, precisa do apoio do Centrão, isso é óbvio, né, para que não se alcance os 2/3 de votos para o voto ou para a aprovação de um eventual processo de impeachment. E o resultado de todo esse cenário é a tentativa de minar os mais radicais apoiadores do próprio Bolsonaro. Agora, isso não exclui também a importância que esses parlamentares ou esses apoiadores radicais vão continuar tendo, porque na prática já existe toda uma linguagem ali de que, né, você observa nas redes sociais as justificativas dessa tropa bolsonarista mais aguerrida, mais ferrenha, dizendo que agora o presidente tem que moderar porque é muita gente trabalhando contra ele. Sempre a narrativa daquela lógica do inimigo. Parece que Bolsonaro é sabotado por todo mundo e aí ele tem que tomar esse caminho, né? Já existe inclusive uma narrativa
prontinha para justificar essa guinada do Bolsonaro, Nicoli? Assim, né, é uma tentativa dupla, né? Primeiro de sobreviver às denúncias, sobretudo no caso Queiroz, e já avisando o ano de 2022, que é o ano das eleições. Mas, de fato, a prisão do Queiroz foi um divisor de águas, né, na postura de Bolsonaro frente à condução da presidência. Isso porque o Bolsonaro não tinha, digamos assim, comportamentos éticos, falas direcionadas à proteção à sociedade em relação ao Covid, e muito menos um discurso conciliatório frente aos dois outros poderes, né, o judiciário e o legislativo. Mas, diante do fato de que a água está subindo ao umbigo, né, ou seja, as denúncias se aproximam cada vez mais de Bolsonaro, o fato do Queiroz ter sido encontrado dentro da casa de um advogado, o ACF, né, muito próximo à família Bolsonaro, tudo isso desmanchou profundamente a imagem criada por Bolsonaro de que ele é um sujeito honesto, de que ele não se envolveu nunca ou jamais com qualquer caso de desvio de dinheiro, de propina, rachadinha, seja lá o que fosse, né? Então, frente a essas circunstâncias que Bolsonaro tenta angariar um outro tipo de discurso a fim de promover conciliações e, de fato, o Bolsonaro está sucumbindo frente àquilo que ele denunciava como sendo a velha política, né? Ou seja, cada vez mais participando das tramas dentro de Brasília, trocando cargos por apoio e, literalmente, se vendendo ao centrão. Aliás, é uma característica da nova democracia brasileira desde a nova Constituição, né? Ou seja, governa aquele que consegue distribuir cargos, que consegue fazer acordos com o centrão. E Fernando Henrique passou por isso, o próprio Sarney, Itamar Franco, o Lula, o Temer, que sai desse centrão, diga-se de passagem, né? Ou parte desse centrão, e agora o próprio Bolsonaro, né? Então, isso é fruto de uma sociedade em que os partidos políticos não são representativos, de fato, da sociedade. Eles são fisiológicos, servem apenas para manter privilégios de alguns e não, de fato, lutam por questões sociais importantes. Então, isso é resultado, né, de uma tentativa de despolitizar a própria política, né? Vejam que, no caso, quando há alguma greve, alguma contestação de trabalhadores ou movimentos sociais em relação aos governos, a tendência é que políticos conservadores, como Dória aqui em São Paulo, digam que são movimentos políticos. Aliás, tudo é política, né? E, nesse caso, despolitizar a própria política e torná-la cada vez mais voltada à ideia de gestão, é exatamente excluir as dinâmicas políticas, a criação da imprevisibilidade e de acordos políticos que estejam de acordo, de fato, com as características da nossa sociedade e demandas dela, né? Eu acho que essa é uma característica central da nossa democracia. Agora, Nicoli, ontem nós tivemos primeiro aí no início do dia uma nota circulando a respeito da possibilidade de uma chapa em 2022, unindo aí o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Inclusive Mandetta ali teria dito que queria ser cabeça de chapa. Depois o Mandetta, em uma entrevista, confirmou que estaria ali disposto a enfrentar uma campanha como presidente ou como vice em 2022, também dizendo representar um chamado centro democrático. Como é que você vê essa movimentação de dois ex-ministros bolsonaristas? A gente vai ter agora uma chapa de bolsonaristas arrependidos, Nicoli? Talvez, né? Ou seja, aquele resquício, né, de votos de Bolsonaro que acreditavam que ele não teria, o próprio Bolsonaro não teria posturas tão radicais, né? Tão à extrema direita. Mas ainda é muito cedo para a gente falar de 2022, né? Os únicos que podem ser pré-candidatos, primeiro é o próprio Bolsonaro e os partidos que tradicionalmente alavancam nomes à presidência, que é o próprio PT, provavelmente seja o Haddad. O Lula já é carta praticamente fora do baralho, devido a questões jurídicas, né? E assim como o PSDB, né? A questão é saber quem irá do PSDB, provavelmente João Dória. Mas em relação ao centrão, digamos assim, de onde veio o próprio Mandetta, não faltarão pretendentes, né, para o Sérgio Moro. Mas ainda é algo muito incipiente, né? Para início de conversa, o Sérgio Moro não tem um partido. O Sérgio Moro teria que se filiar a alguma dessas legendas, e essas legendas teriam que alavancar um nome de vice
para compor a chapa do Moro, né? Mas ainda é muito cedo, né? Em política a gente não consegue ter uma bola de cristal. Pode ser que a gente tenha outras reviravoltas, no caso Lula, na própria Lava Jato, assim como também o Bolsonaro pode angariar algum tipo de crescimento econômico, né? As duras penas, duvido que isso venha a acontecer, mas há um cenário absolutamente imprevisível ainda para 2022. E acho que, por enquanto, a nossa maior torcida é que tenhamos eleições em 2022, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. Havendo eleições, abre-se um leque de possibilidades de organização dos partidos, de alianças, e eu, particularmente, não acredito que Bolsonaro, com tantas críticas e com uma postura tão desastrosa em relação ao Covid, e muito provavelmente com uma piora das condições econômicas aqui no Brasil, dificilmente ele se reeleja, né? Pelo menos hoje, esse é o cenário que nós temos. Mas nada impede que em 2 anos surja algum pacote econômico, novas imprevisibilidades, a gente não tem como estabelecer isso ainda, né? E quando a gente fala de 2022 e se põe aí na mesa o nome do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Hoje ele tem uma certa relevância, apesar de ter feito uma gestão bastante questionável à frente do Ministério da Saúde, né? É bom se lembrar, na verdade ele ganhou aí notoriedade justamente pelo contraste de alguém que era muito pior que ele, no caso o presidente Jair Bolsonaro, em relação à condução da pandemia, mas pode ser que daqui a 2 anos também, né, sem cargo, o Mandetta nem seja um nome. E esse espaço, Nicoli, à direita, né, a direita não bolsonarista é bem disputado, inclusive, né, entre o próprio Mandetta, a gente tem aí, como você falou, o governador de São Paulo, João Dória, há outros nomes que podem surgir, como o de Luciano Huck, que já foi aventado aí. Então é um espaço aí que está sendo bem disputado, esse da direita, que muitos querem dizer que é centro democrático. Sim, a verdade é que desde a era Lula, né, a direita ficou, de alguma maneira, órfã, né, de lideranças políticas, né? Tanto é que a eleição de Bolsonaro se explica exatamente por um vácuo de lideranças à direita, né? Não há outro motivo para que uma figura como Bolsonaro tenha chegado ao poder. Não é algo que aconteça apenas no Brasil, mas mundo afora também, né? Entendendo a eleição do Trump, a ascensão da direita na Europa. Mas, voltando ao Mandetta, a gente não pode esquecer que o Mandetta, de alguma maneira, passou por um processo dentro do Ministério da Saúde, quase que psicológico, né, de mudança de postura, né? Ele assume uma visão de sucateamento do SUS, a elevação, né, do padrão de atendimento dos planos de saúde, ou seja, os planos privados, deteriorando a assistência pública, né, realizada pelo SUS, mas o Covid fez com que ele mesmo mudasse de posição, né, e enxergasse com os técnicos que o assessoravam do SUS a respeito da importância do próprio SUS de manter enquanto um serviço público de qualidade, ou pelo menos melhorando o seu serviço, né, que ainda, embora tenha muitas defasagens, ainda assim é um serviço que nós temos e que, por incrível que pareça, apesar de todas as suas limitações, contribuiu muito no combate ao Covid, ou pelo menos os casos mais graves, né? Então, o Mandetta, ele é uma figura que, ao criticar o próprio Bolsonaro na condição de ministro da Saúde e ao perceber a relevância do SUS, ele conseguiria não só apoio dessa centro-direita, mas também figuras muito provavelmente mais progressistas, né, e que têm discursos mais próximos da esquerda. Então, a figura do Mandetta é uma figura interessante, né? Não que a gente tenha que apoiá-lo, abraçá-lo, mas o fato dele ter mudado de postura frente ao Ministério da Saúde e ter passado a uma visão mais social do que necessariamente economicista, faz dele, de fato, uma figura relevante para 2022. Se não para ser candidato, pelo menos o seu apoio político terá um grande peso em 2022, ao menos para desgastar a figura de Bolsonaro, né? Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, bom final de semana a você, Glauco, e a todos os ouvintes. Para você também. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.